Felipe Cato é dono de uma das vozes mais poderosas surgidas na música brasileira dos últimos anos. Pois é, ele ainda nem tem 30 anos e já está no terceiro disco. É isso aí, Tomada é o nome de seu novo trabalho sobre o qual ele conversa com a gente no programa de hoje. E que papo maneiro, aliás. Segue o som, está no ar. Já nem sei dizer quantos nomes, cores, lábios, nesses lábios roubei. Por onde esbarra o perigo, onde madrugada já não passa de uma armadilha, onde eu quis me perder, me deixar por outros sinais. Felipe, vamos começar falando do Tomada, logicamente. Vamos. Tem uma entrevista que você falou sobre o disco que você diz que é preciso ter uma presença de espírito agora, uma tomada de posição em relação ao momento presente da música e do mundo. Que momento é esse e que presença de espírito é essa que você pretende evocar ou evoca no seu disco? Eu acho que é um momento de assumir as coisas como elas são, de não ter as pessoas pensam muito assim, o que vai ser da geração, dessa geração da música, ou sei lá, isso em diversas camadas, sei lá, uma preocupação geral com tudo, desde a economia, a situação política, mas eu acho que a gente falta olhar um pouco para as coisas do jeito que elas são, e não do jeito que a gente gostaria que elas fossem, ou do jeito que elas poderiam ser. Eu acho que, para mim, o Tomada veio num momento que eu já não estou num momento, sei lá, eu já não estou numa situação de uma hipótese. A minha carreira, ela é uma realidade. Existe uma história aí que já está acontecendo, que vem acontecendo há um tempo já. E quando eu me dei conta que era o segundo disco de estúdio, que existia que era o momento de fazer isso, eu precisei também me olhar diante desse panorama da música, né, diante do que estava acontecendo e tal, e perceber o quanto que era importante que eu cantasse também as músicas da minha geração, o quanto que era importante que eu falasse das minhas questões, como é que eu ia me expressar no momento presente, falando disso, da necessidade política, de direitos humanos. Todas as músicas que estão no disco, eu sinto que elas são muito pessoais em todos os aspectos, assim, são músicas que não tem personagem, não tem subterfúgio, não tem alegoria, não tem nada, tipo, é o RG, não é o CNPJ, sabe? Acho que, sei lá, eu acho que a vontade tomada é um pouco isso, de tirar a máscara, de se expor, de falar, olhar no olho do público. Mas né? teve um estopim que te deu uma resposta a alguma coisa específica? Eu acho que não foi exatamente uma resposta a algo, acho que foi uma coisa que foi acontecendo, assim, com o tempo a gente, nesse período de transição entre um disco e outro, eu fiz muitas coisas. E entrei em contato com muitas pessoas e com muitas sonoridades e com muitas cenas, até chegar no essencial que era o voz e violão, que era fazer, por exemplo, um show em que eu estava ali cantando diante do público absolutamente sem nada. E quando chegou nesse ponto, era um lugar muito confortável, assim, era um lugar muito gostoso de estar. Então, sem nada. Eu achei legal, assim, estar numa situação de fragilidade também. Acho que ali eu vi o quanto que essa coisa de tirar as camadas, de ficar mais nu diante do público, isso me engrandecia, eu me sentia grandioso ali naquela situação. E eu acho que essa situação toda fez eu me despojar de um monte de conceitos meus, assim, o que eu tô a fim de cantar. Eu tô a fim de cantar o que eu tô a fim de cantar, não quis que passasse muito pela cabeça, assim. Depois de tudo que aconteceu, acho que esse repertório do Tomada, ele veio de uma forma muito natural, veio de uma forma muito vital, assim, sei lá. No repertório tem muito menos canções suas autorais do que do primeiro disco. Isso é um reflexo, você queria cantar a música da nossa geração, é isso? Eu acho que eu quis que as músicas decidissem por elas, assim. Eu não quis forçar a barra, dizer assim, olha, eu tenho um conceito que é sobre isso. As músicas vieram, elas foram aparecendo, os compositores foram mandando, eu fui escutando, as músicas foram... foi bem louco, assim, como esse repertório se formou. Eu tinha lá músicas que eu tinha feito muita música, eu poderia gravar, tipo, 3 discos de músicas só minhas. E chegou um ponto que eu estava ali e falei que aquilo não ia me bastar, que aquilo não ia ser não ia me satisfazer, não era o que eu queria. Fiel, Não, porque eu gosto de cantar, eu não estou preocupado muito em, assim, vou ter que fazer uma obra das minhas composições, porque o meu compositor, ele é
pessoa física mesmo, assim. Eu sou compositor em casa, eu gosto de compor sem a pretensão ou a necessidade de gravar as músicas que eu componho. Eu acho que isso, por exemplo, eu compus Dias e Noites, que é uma música absolutamente diferente de várias outras que eu já fiz. Eu gosto de poder compor de acordo com a vontade que eu tenho de cantar. Então a minha composição ela vem a favor do intérprete, né? Primeiro é intérprete. Eu acho que a primeira coisa é intérprete. Intérprete é a pessoa que está em cima do palco, cantando para as pessoas. Eu acho que isso é o que eu faço. O que vem depois, o meu processo para chegar ali, é absolutamente pessoal. E todas as músicas que estão no meu repertório são pessoais, são tão verdade ou mais até do que se eu tivesse escrito. Porque quando eu escutei, por exemplo, Amor Mais Que Discreto do Caetano, eu acho que nem que eu tentasse milhares de vezes, eu não conseguiria ser tão sucinto e tão objetivo com um tema que era tão importante de eu falar. Eu não acho que eu teria me podado para falar de um assunto que era o relacionamento de dois homens. Talvez eu tivesse que me distanciar muito para eu escrever uma coisa sobre uma realidade minha que ele já tinha feito perfeitamente. Então não fazia sentido eu não cantar essa música. E isso aconteceu com todas as músicas, com a música do Temporão e do César Lacerda, que é 1 Milhão de Novas Palavras, aconteceu a mesma coisa. Com a música do Agualusa com a Talma, a mesma coisa que a Oriflama. A música do Júlio Barroso com a Tassiana, da Gangue 90, que eu amo, era uma música que eu sempre quis cantar e ela ficou muito apropriada, né, para aquele momento de repertório. Aliás, é um grande disco da Gangue 90, não teve reedição, não teve nada. É muito legal, é uma raridade, né? O Júlio Barroso era um grande cara. Mas é engraçado, porque é a força da canção, né? As músicas fazem parte da educação sentimental de cada um, né? A canção tem essa coisa de ser da pessoa. Sim. É do compositor, mas é muito, enfim, o Caetano Veloso, como você mesmo gravou, enfim, Legião Urbana, eu escrevi um livro sobre Legião Urbana e saí em turnê com o Dado para autografar livros, o meu, ele e o dele, e essa coisa de como as pessoas falam, cara, você mudou minha vida, essa música é a minha vida, isso aqui faz parte de mim, se não fosse isso, nada disso teria acontecido. Exatamente. Né? E é engraçado, eu queria até te perguntar, esse papo que sempre volta do fim da canção, o que você acha desse tipo de proposição? Você acha, porque a canção foi estabelecida por conta do fonograma, cabia 3 minutos, 4 minutos, tem que fazer uma coisa específica e prática, só que virou uma fórmula que na minha opinião, a fórmula mais eficaz da arte, a canção. O que você tem a dizer para as pessoas que falam, não, mas a canção vai acabar, é o fim da canção, agora a gente... Quem falou isso? Enfim, o eu próprio entendo. Chico falou isso em algum momento. Eu acho que são muitas possibilidades de canção. Eu acho que nunca vai acabar a necessidade do artista se comunicar com o público e do público se comunicar com o artista. Eu acho que a coisa da canção dela acho que vai existir sempre a canção, de formas diferentes. Assim como o que a gente conhece hoje como música popular não é exatamente o que se fazia 100 anos atrás e não é o que se fazia 1000 anos atrás, mas a necessidade das pessoas de usarem os ritmos da música, a canção, e para se integrarem, enfim, é primitivo isso. Sei lá, eu acho que o formato a Deus pertence mesmo, porque eu não sei assim, o que vai acontecer, mas... Eu acho que as pessoas vão se comunicar sempre através da música. Eu acho que a música é a coisa mais legal, que tem uma das coisas mais legais que existe, assim, porque é muito democrático, né? A noite é princesa caída por mim, no lago do peito secreta a solidão. Eu lembro lugares, pessoas que frequentei, cenas que vi, filmes que já filmei. Apareça qualquer hora agora e mora no meu coração. Apareça qualquer hora agora e mora no meu coração. Eu sou marinheiro
navego com a lua. Meu mar é a rua, amar só você. No movimento exato do olho do lince, um raio de laser na selva do olhar. Apareça qualquer hora agora e mora no meu coração. Apareça qualquer hora agora e mora no meu coração. Eu canto donas de castelo, não sou louco, louco não. Eu brinco de polichinelo com o bobo coração. 1001 palácios de areia, noites de sereias. Eu ouço o som de uma nota só. Você lançou o seu primeiro disco ao vivo numa gravadora grande. Nesse momento, faz 15 anos que as gravadoras estão acabando. E agora o Tomada tem um patrocínio, mas não é dentro de uma gravadora. Faz diferença a gravadora? Como é que está sendo esse processo para você não estar conectado a uma major Eu nesse acho momento? que, para mim, sinceramente, nesse momento, eu já tenho um espaço que me coloca numa situação de um certo conforto para essa mudança. Que, na verdade, não é uma mudança muito radical para mim. A verdade é que antes de estar de ter assinado com a Universal, eu já trabalhava como independente. Eu sei muito bem cada passo e eu acho que uma das coisas mais legais foi que durante o processo todo de trabalhar com as gravadoras e com a gravadora, eu nunca deixei de fazer o meu trabalho independente. Então, era uma parceria e que tinha o trabalho também braçal, sabe, tipo a coisa da imprensa, toda a parada do artístico. Imagina, absolutamente tudo eu fazia. Eu fazia as capas dos discos enquanto eu estava na Universal também. Quem tem 30, 40 anos já começou a produzir música nesse environment da coisa. Então, A gente já estava a questão vale ter a gravadora? Qual é o papel delas? Cara, eu acho que hoje, sinceramente, para mim, o papel da gravadora é gravar e distribuir o fonograma, o disco físico Porque o problema não é exatamente o disco, o problema é todo o entorno que você tem de custo para promover um disco. Alguém tem que pagar a banda para ir no programa de televisão, entendeu? Eu acho que a coisa do independente da major, eu acho que depende muito do tamanho do artista, depende muito A gravadora não legitima mais isso, né? eu acho que tem grandes artistas, inclusive artistas de massa, que são independentes, e tem artistas menores que são de gravadoras também. Então, eu acho que vai muito de como fica o contrato. É uma coisa, eu acho, muito burocrática essa parada de gravadora. Hoje, também é uma coisa que, para mim, não tem muito formato. Pode ser legal, pode não ser legal. No caso, como eu estava com o Tomada, como ele foi patrocinado pelo Natura Musical, não fazia sentido de eu fazer uma distribuição. Acho que foi legal. Inclusive, trabalhar com uma empresa do tamanho da Universal durante tanto tempo foi muito bacana para também saber fazer um lançamento legal, assim, tipo, sendo independente. Eu acho que foi uma situação de ganhos, assim, sempre. Eu acho que hoje em dia as gravadoras, elas têm um papel bem comercial, assim, tipo, de pegar um produto e vender. Se o produto vende muito, eles ganham muito. Se o produto vende mais ou menos, não tem por que nenhum dos dois elos se comprometerem com uma parada. Eu acho isso. Elas já sabem que o poder delas não é mais aquele poder. Não tem mais como uma gravadora enfiar goela abaixo um artista. Isso é completamente inviável. Até por isso que as gravadoras pegam os artistas que já têm uma comunicação grande com o público através da internet ou através dos shows. As gravadoras contratam os artistas que já estão encaminhados. Inclusive, quando eu fui contratado pela gravadora, eu já tinha um trabalho que estava acontecendo. Então, não teve também era uma aposta e não era, porque já existia uma parada rolando ali no independente, com um público, com uma possibilidade. Eu já tinha música e novela antes de ter assinado com Eu já tinha música e novela antes de lançar um disco, que eram as músicas que estavam na internet, né? Isso é bom. Isso sabe? é ótimo, na verdade. É bom que as pessoas possam se comunicar de uma forma mais orgânica com o artista, que a música aconteça de uma forma orgânica. É arriscado, é novo, é diferente,
Mas Mas já é assim. Mas já é assim. Não tem né? mais um centralizador, né? Não tem mais os movimentos, os labels, né? Eu acho que essa coisa de classificar, de você... Isso é muito do século XX, muito datado, gente. É datado, porque antes o que acontecia era que existia o público e a mídia que filtrava o que caía no público. Hoje em dia, existe isso também, ainda existe, e existe o lado oposto, e existe todas as outras possibilidades. Existe o público só do jornal e da TV, existe o público só da internet, existe eu não sei, que circulam. eu fico pensando nisso. Quando eu fui lançar o Tomada, a gente resolveu separar o lançamento físico do digital. Então, eu pensei assim, eu escuto, para mim o disco ele é lançado quando ele está disponível nas plataformas digitais. Eu não baixo música ilegal porque eu acho chato, assim, olha a loucura, eu tenho preguiça de baixar o disco, botar ele, não sei o que, botar no telefone. No site tal, no torrent, não sei o É mais quê. fácil ouvir no serviço de streaming do que eu fazer esse movimento. E eu gosto que isso existe. As pessoas falam, puxa, mas eu gosto do disco, adoro o disco, mas sinceramente, eu gosto muito de poder ouvir qualquer música que eu quiser no celular. Era um sonho meio de criança, assim, de infância. Puta, adoraria ter um aparelho com todas as músicas do mundo. É incrível, né? Mas ao mesmo tempo dispersa, porque você não tem mais como eleger um artista que vá representar tudo aquilo. São milhares de possibilidades. Sei lá, eu tenho artistas que eu amo, que eu acompanho, que eu gosto de ir a shows e tal, mas não escuto eles todos os dias. Às vezes eu fico escutando Britney Spears em casa e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo ótimo. Sei lá, eu acho que tá tudo muito louco e democrático e volumoso e confuso um pouco, mas eu não acho que vai se resolver essa confusão. Acho que a coisa vai desdobrar para outras coisas. Não é outras uma possibilidades. fase que vai voltar ao que era, só uma outra coisa. E eu acho que, na verdade, já está resolvida. Essa coisa do streaming, das assinaturas e da compra online da música, eu acho que é a conclusão de um processo que vem de 15 anos para cá, na verdade. A gente não está mais no... Talvez antes existisse uma transição, né, do físico, do digital e tal, que antes era uma coisa mais difusa. Eu acho que hoje já se estabeleceu que é assim mesmo que funciona. Eu acho que esses serviços de streaming vão ser as novas majors. Sim. Que vão ter artistas exclusivos, assim, de, você quer ouvir tal cara, você vai assinar esse serviço de streaming. Vai acabar sendo isso. Autor de uma das canções do disco de Felipe, Fernando Temporão começou no samba da Lapa Carioca, mas em 2013 lançou seu primeiro disco solo, De Dentro da Gaveta da Alma da Gente, produzido por Cassim e com arranjos do grande mestre Arthur Verocai. O clipe homônimo do álbum foi feito pela também cantora e amiga de Felipe Catto, Ava Rocha. Tem bem e mal, e água e sal, que chora e bota fora um temporal daqui, de dentro da gaveta da alma da gente. Tem sim e não no coração, que o tempo da beleza é vendaval também. Alexandre Cassim é um workaholic musical. O renomado produtor de Los Hermanos, Caetano Veloso, Ana Carolina e também de Felipe Catto e Fernando Temporão, tem, além da produção musical, diversos projetos pessoais e bandas. Um dos mais bacanas e mais recentes é a super banda instrumental Cometa, da qual ele faz parte, ao lado do baterista Stefano San Juan, do baixista Alberto Continentino, o tecladista Danilo Andrade e o virtuoso guitarrista Guilherme Monteiro. No próximo bloco, o Felipe canta mais pra gente e fala da relação dele com o palco e com o estúdio. Não sai daí. Andei depressa para não rever meus passos,
por uma noite tão fugaz que eu nem senti, tão lancinante que ao olhar pra trás agora só me restam devaneios do que um dia eu vivi. Se eu soubesse que o amor é coisa aguda, que tão brutal percorre início, meio e fim, destrincha a alma, corta fundo na espinha, inebria a garganta, fere a quem quiser ferir. Enquanto andava maldizendo a poesia, eu cantei história minha pra uma noite que rompeu, virou do avesso e ao chegar à luz do dia, tropecei mais um verso sobre o que o tempo esqueceu. E nessa saga venho com pedras e brasa, venho com força, mas sem nunca me esquecer que era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer. E era de gozo, uma mentira, uma bobagem, senti meu peito atingido se inflamar e fui gostando do sabor daquela coisa, viciando em cada verso que o amor veio trovar. Mas de repente uma farpa meio intrusa veio cegar minha emoção de suspirar. Se eu soubesse que o amor é coisa assim, não pegava, não bebia, não deixava embebedar. E agora andando, encharcado de estrelas, eu cantei a noite inteira pro meu peito sossegar. Me fiz tão forte quanto o escuro do infinito e tão frágil quanto o brilho da manhã que eu vi chegar. E nessa saga venho com pedras e brasa, venho com força, mas sem nunca me esquecer que era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer. Que era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer. Que era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer. A voz pra você é uma obsessão? Não. Não. Enfim. Não, porque a obsessão no sentido técnico de cuidar, Não, da voz ser o seu meio de trabalho, a sua sobrevivência no mundo, o seu lugar de se colocar, de onde você existe. E se você pensa nisso e... Porque você, acho que a sua coisa é cantar e estar no palco. Sim. Então, a pergunta é, se a voz tem uma coisa, cara, é a minha voz, eu tenho que tomar conta dela, não, a minha voz é a coisa mais importante que existe, cortem meus braços, mas deixem minha garganta, não sei. Eu acho que dessa forma sim. Não, mas não no sentido de que a voz ela seja uma neurose nesse sentido, porque é claro que a minha voz é a minha forma de expressão. Uhum. Eu tenho outras formas de expressão também, mas eu acho que o fato disso ter sido confiado a mim, disso ser uma coisa minha, é muito sagrado e eu não posso simplesmente ignorar que isso é importante demais e que isso é meu, uhum. É como, não sei, é o que eu sou de certa forma, sabe? Agora, eu acho que a voz ela é fundamental a serviço de algo. Então, ela sozinha, eu nunca gostei da ideia de ter uma voz diferente e uma voz que por si só já é uma coisa que as pessoas comentam, enfim. Mas eu acho que isso eu já descobri isso muito cedo. Então, tanta coisa aconteceu no decorrer dessa história que eu acho que hoje em dia a voz é importante aliada a um repertório, aliada a uma proposta, aliada a um discurso, aliada a uma história. Eu acho que você tem a voz e você tem o conteúdo do que você está dizendo com ela. Eu acho que é tão importante quanto. Então, nesse sentido de ser um cantor, que muitas vezes isso poderia ser só isso, de você ser um cantor e qualquer coisa que botem ali no seu repertório você canta, é um risco muito grande também de você ficar redundante em cima e autorreferente. Né? De você ficar autorreferente e você, da sua interpretação também ficar autocomentado o tempo todo. Por outro lado, quando você chega numa síntese e diz o que é que eu faço?
é baseado nessa comunicação, nessa voz, aliado a um repertório, também tem a questão de que você se liberta para um monte de possibilidades estéticas. Você não fica né, tipo, só num lugar assim, como a gente tinha falado, o negócio do repertório, do disco e tal. Você pode fazer muitas coisas, mas é um processo também, acho, de autoconhecimento, de você saber o que você quer e o que você não quer com essa voz, né? Quais são os lugares que você quer acessar, que você acha bacana acessar com isso e tal. Eu acho ver o reflexo disso nos seus discos, porque logo depois do Fôlego você fez um ao vivo, que aí dá a dimensão, tá, ok, ele é um cara do palco. Sim. Eu acho que os trabalhos, eles respondem perguntas, para mim e para o público, né? Por exemplo, quando eu lancei o Saga, lá atrás, 2009, que era o EP, eu não sabia que eu era uma voz. Eu sabia que eu era eu tinha mais até uma preocupação de um repertório, uma estética, de ser um compositor. Sim. Eu falava assim, gente, o que eu quero agora? Eu quero compor, então eu vou fazer um disco de 7 músicas, 6 músicas de compositor, que tinha uma coisa toda. Quando eu percebi que aquilo me levou pro palco, e no palco foi que eu descobri realmente que o que eu gostava, o que eu tinha tesão mesmo de fazer era cantar para as pessoas. Você tinha subido no palco antes? Já, mas não fazer teatro, coisas com assim? teatro e com música, mas eu era... antes do Saga, eu era vocalista de banda de rock. Então eu não era exatamente um intérprete, eu era tipo um vocalista. É diferente, e é gostoso ser um vocalista. Era o cara que estava com a guitarra. Banda, né? Era banda, e é legal você ter o pensamento de banda também por isso. Acho que essa coisa de trabalhar vir do lugar da banda também me deu um negócio assim de uma integração, de pensar nessa coisa, de um contexto, de uma estética, de um repertório, de você ter um discurso que não é tão calcado nas suas coisas, mas calcado um pouco mais no conjunto, assim. Isso foi legal. E aí o Saga foi a quebra disso. E o Fôlego foi uma decorrência de tudo que aconteceu com o palco. Porque aí quando eu tinha feito o EP, ido pro palco, comecei a cantar e comecei a pesquisar repertório, começou a coisa acontecer, era inevitável que eu gravasse um ao vivo, porque eu precisava, aquilo era o meu discurso do momento, assim, o que só eu fazia naquele momento. Eu acho que tem um pouco isso, assim, o que te faz único dentro de um contexto geral? É o fato de eu ser um cantor de palco, de ser essa figura. E o Tomada veio responder outras questões. Isso já está resolvido para mim, entendeu? Acho que o Tomada veio falar assim, tipo, qual é o seu repertório? Quem são os caras que você curte cantar? Qual é o discurso que só você pode dizer nesse momento? Quem são as pessoas que você curte estar junto, os músicos que você curte estar junto? Então, até mesmo quando veio essa história do prêmio da Natura, eu senti um pouco que era uma responsabilidade e uma vontade, e era uma oportunidade que eu tinha também de me cercar das pessoas que eu sempre admirei pra caramba e de centralizar também um pouco a coisa de criar, escrever o repertório. Pensar nos músicos, pensar nos arranjos, fazer a capa, fazer não sei o quê, era muita coisa. E o Tomada, acho que eu entreguei um pouco mais, eu entreguei bastante mais, assim, tipo, a coisa de confiar mais nos outros. E foi bom confiar? Foi demais, foi incrível, é fundamental confiar com quem você trabalha, com quem você está se relacionando, em todos os sentidos. O Cassim foi um cara que chegou nesse projeto de uma forma muito generosa e de uma forma muito... Ele é um produtor que... Eu sinto que ele não parte de um julgamento do artista. Eu acho que isso é fundamental. Às vezes é muito fácil você olhar e falar assim, vamos resolver o problema dessa pessoa. Eu acho que não existia um problema para ser resolvido. Existia uma possibilidade de um trabalho que ia acontecer ali naquele modelo que depois vai ser outra coisa e tal. Enfim, acho que ele teve muita sensibilidade de entender isso, assim, que eu não estava querendo romper com nada, que eu não estava querendo inventar a roda, que eu não estava querendo fazer uma transgressão das coisas, eu estava simplesmente querendo cantar uma coisa que eu estava a fim de cantar, de uma forma mais tranquila, assim, mais... E foi fundamental, assim, esse encontro, porque ele foi super generoso e trouxe esses caras também, trouxe o Domênico, trouxe o Pedro, que eram pessoas que eu adoro, que eu sempre adorei e que tem super a ver, né? E eu acho que essa quebra resulta numa coisa mais interessante, assim, de sair da zona de conforto, tocar com pessoas diferentes, cantar compositores que tem a ver com o que eu gosto, né? E como é que é o Tomada pro palco? Como é que fica isso? Ele é muito legal no palco.
Assim, a gente está começando agora, a gente fez apresentações para televisão, a gente quis fazer uma formação menor possível para poder viabilizar e viajar, mas o que eu estou achando legal é que é um show, assim como o disco, de muito material humano. Então tudo se resolve com 4 músicos cantando e tocando, e se desdobra a partir disso. Então isso eu acho muito interessante, assim, do Tomada, que todos os músicos, todas as pessoas estão sendo polivalentes e fazendo coisas. A luz se forma junto com o cenário. É um show que tem uma cara mais... não é nem econômica, assim, mas é um show que ele tem ele é menos, ele é menor. Enxuto. Ele é enxuto e ele é teatral ao mesmo tempo nesse sentido. Apesar dele ter uma pulsação de ser um show de rock, de ter uma coisa mais suja, mais de banda, assim, de volta a um olhar sobre essa coisa do vocalista, da coisa, enfim. Ele tem uma teatralidade imensa que é minha, que é natural que tenha, porque eu acho que isso sempre vai ter. Eu gosto do palco ser um lugar sagrado, dele ser um lugar também de fantasia. Acho que o palco traz um pouco isso. Eu gosto um pouco eu sempre gosto de brincar com esses dois extremos, assim, do que o que é tão cruel e absolutamente material humano e olho no olho, pode ganhar uma beleza absolutamente plástica através de uma luz, de uma história que tem que ser bem cuidada sempre, né? Você falou que o palco é sagrado e a sua voz é sagrada. Fale mais sobre o sagrado. A minha voz é sagrada? Você falou, não. Não, mas eu acho que assim... sagrado. Eu acho que fazer música é sagrado. Eu acho que eu acho que o sagrado é você se conectar com quem é você. As pessoas às vezes falam muito de referências e tal. Acho que a principal referência deve ser a sua, se conectar com você. Acho que ser você é muito difícil já. Eu acho que o sagrado é você se responsabilizar, eu acho, exatamente pelas coisas que são suas, pelas suas... Não missão, porque eu acho que não é exatamente uma coisa tão apoteótica e gigantesca, assim, mas é uma missão pessoal, de você saber que aquilo que você quer, para aquilo que você se dedica, que você não abre mão daquilo na sua vida. Para mim, o sagrado é esse. Então, sim, a minha voz é sagrada no momento que eu não posso... negligenciar o meu instrumento de trabalho, né? E que não é só um trabalho, é um trabalho / expressão de vida. E o palco também é a mesma coisa. Eu trabalho muito para estar em cima daquele palco 1h30. Então tudo que eu faço na minha vida é para chegar naquele ponto e me comunicar e poder ter uma catarse. Então quando eu estou em cima do palco, eu me recuso a não ter uma catarse. Porque eu trabalhei tanto para estar em cima daquilo, eu viajei, eu dei entrevista, eu gravei um disco, eu gastei uma puta grana, eu fiz um monte de coisa para chegar ali. É muito ruim você passar por toda uma trajetória e não curtir. E qual é o lugar sagrado do disco, então, da gravação, do estúdio? Se o palco é o objetivo do disco para você? No disco, eu acho que tudo. Eu acho que o principal, a coisa mais sagrada de gravação de um disco é você poder ouvir o disco. O que ele está querendo te dizer. Ao invés de você impor qual é a sua vontade, assim, de falar, eu quero fazer isso. Mas o que é que está acontecendo ali? O que está acontecendo nesse ambiente? O que está acontecendo com o produtor? O que está acontecendo com os músicos? Por que as músicas estão tomando essa forma? E se entregar. Por que eu estou cantando esse repertório? Por que isso chegou para mim? Porque, por exemplo, eu estava na seleção de repertório do Tomada, que não foi uma seleção, foram as músicas que foram chegando e tal. Por exemplo, até a música do Caetano. Estava em casa fazendo uma limpeza, assim, jogando um monte de coisa fora, e tinha uma revista lá, que a capa era do Caetano. Eu falei assim, devia ter uns 6 anos, aquela revista era uma revista antiga. Eu joguei todas as revistas, menos aquela fora. Eu peguei aquela revista e falei assim, vou olhar isso depois. Aí fui olhar e ele estava falando dessa música, com Amor Mais Que Discreto, que tinha ficado de fora do C. Eu não conhecia a gravação dessa música. É só no C ao vivo que no C ao vivo, junto com Ilusão à Toa. E ele falou assim, uma história sobre 2 caras, não sei o que. Eu olhei e falei assim, cara, que bonito. Eu não imaginava que existisse essa música, eu nunca ouvi falar, então vou ouvir. Quando eu ouvi, fiquei louco com a música e tal. A música que eu acho mais louco é pensar por que diabos eu fiquei com aquela revista.
naquele momento que eu estava precisando falar. Então, você tá entregue às sincronicidades todas, assim. Sei lá, eu acho que o sagrado de gravar um disco, selecionar porque o disco ele é um símbolo do que você é naquele momento, né? É a mesma coisa de tudo, é você estar atento a quem você é naquele momento, assim, sem querer ser uma coisa diferente, mas se olhar de uma forma honesta. Acho que isso é sagrado pra caramba. Maurício, essa coisa de presença de palco é muito importante, né? Tem artistas que se dão melhor no palco, outros melhor no estúdio, mas o importante é domar a plateia. E é um lugar comum que eu vou falar aqui, mas, pô, show dos Rolling Stones, eu vi muito pertinho o Mick Jagger na minha cara e nada acontecia no palco, de repente chega um cara cantando daquele jeito que ele canta há 40 anos, 50 anos, 600 anos, e é impressionante o foco e a energia que esse senhor idoso tem até hoje. É demais. Eu acho... Não, Rolling Stones exatamente, é lugar comum porque eles estão assim, no panteão das grandes bandas de rock que justamente fizeram isso acontecer. Fizeram o rock tomar essa dimensão. Então, o cara que fez isso, obviamente... É o padrão, né? É o padrão. A ser seguido. A ser seguido. Então, siga esse padrão aí. Tem outros eventos que a gente pode citar que são diferentes desse, onde o cara já chegou com um jogo meio ganho, né? É o Rolling Stones, todo mundo tá querendo ser muito feliz ali, tá querendo chegar em casa e dizer assim, fui num show histórico. Total. Agora é impressionante também quando o artista vai lá, você não espera, não sabe o que vai acontecer e você vê o magnetismo que ele causa nas pessoas que estão lá, né? Você tem uma história desse tipo para contar, né? Cara, uma vez eu estava numa casa de show que já acabou há muito tempo no Rio de Janeiro, como todas as casas de shows acabam no Rio de Janeiro, pequenininha, até onde eu toquei a primeira vez aula de guitarra, aí você vai fazer a apresentação no final de ano, foi nesse mesmo lugar, não nesse mesmo dia, obviamente. Ele estava tendo um show e, de repente, a participação especial do show era da Ivete Sangalo. Qual era o público, assim? Cara, devia ter uns 50 pessoas e, cara, parecia que tinham 500 mil pessoas só porque ela chegou lá comandando a massa, falando, cantando pra caramba. Acabou a participação dela, voltou o show anterior, falei, cara, eu vou embora, não tem mais o que fazer aqui nesse show. Eu fui embora junto com a Ivete. Não, o mesmo carro, né? É um furacão. E é legal quando você vê de perto que você entende, né? Quando você vê a Ivete hoje dominando multidões, você fala, mas é a Ivete. Não, mas não é assim. Ela domina de 50 a 50 milhões. Exatamente. Deixa a mão se encarrega de te dar o meu coração e os braços cantando pra mim. Cadê você? Cadê você, mãe? Mas cadê você? Cadê você, mãe? Cadê você? Tem uma outra figura que eu fiquei muito impressionado, que é o Naná Vasconcelos, assim, que é um cara que é uma entidade da música brasileira, que até faleceu recentemente. Mas o primeiro show que eu vi do Naná, eu fiquei impressionado que ele consegue te levar realmente a um outro patamar espiritual no meio do show. E você não está preparado para aquilo. Você quer ver um show de música, você não sabe o que vai acontecer. Vira um ritual, né? Vira um ritual, ele manda todo mundo fechar os olhos. Quando eu vi, eu tinha fechado os meus olhos também. E aí começou aquele barulho de chuva, que na verdade eram as pessoas do outro lado da plateia, que ele tinha mandado fazer shh, e aqui a gente faz o shh. E aí quando você vê, você está numa viagem espiritual, você não espera aquilo. E é impressionante, você sai do show mudado, assim, o seu estado parece uma limpeza espiritual, sabe? É uma paz, assim, eu achei impressionante isso no show do Naná. Demais. No próximo bloco, Felipe Catto fala da carreira, viagens, design e das grandes vozes da música. Não sai daí. Tem uma curiosidade sobre você, que você se formou em design. Mas você sempre cantou, por que você fez design? Porque é o seguinte, em Porto Alegre, na época que eu estava fazendo o vestibular, assim, aquela coisa que tinha que escolher, a música, lá só tinha curso de música erudita. E eu não queria ficar na música erudita porque eu achava que a música erudita era muito teórica.
naquele curso, para mim. Academia e música são música, enfim, popular, não são coisas que se juntam muito, né? Não, até pelo tipo de voz que eu tenho, seria muito... Eu não acho que ia ser legal eu ir pro erudito, seria legal profissionalmente, até porque tem uma demanda por contratenor imensa, assim, no erudito. Mas eu não me interessei, assim, de ir pro erudito, porque eu já estava em banda, já estava na estrada, né, eu já estava fazendo música. Mas o design sempre foi um segundo plano, nunca foi um primeiro Cara, foi plano. uma coisa que eu achei que ia me complementar. Eu acho que, assim, estudar o design, porque, assim, dentro tinha cadeira de cinema, tinha cadeira de fotografia, de desenho, de artes, né? De produtos, de produto, de tudo, de olhar estético. Acho que o design ele tem um pouco isso, assim, de olhar estético direcionado a algo, né? Então, isso era uma coisa que eu achei que fosse me abrir os meus horizontes, que eu ia poder estar perto de pessoas interessantes, trocar outras... E foi fundamental fazer design, porque eu acho que existe um pensamento estético que faz diferença para mim, assim, na hora de fazer um disco, na hora de escolher com quem eu vou trabalhar, na hora de pensar no show, na hora de pensar na capa, na hora disso, daquilo. E você faz as suas capas, né? Isso faz toda a diferença. E queria que você contasse essa história, já que falamos um pouco de literatura. Acho que o seu trabalho final da faculdade foi fazer capas da Cassandra Rios. Da Cassandra Rios. Então, explique para o Brasil quem é Cassandra Rios e por que Cassandra Rios. A Cassandra Rios, ela era tipo uma revistinha, ela era uma, como posso dizer? O equivalente à revista de mulher pelada dos anos 50 e 60, né? Na época que as pessoas compravam aqueles catecismos e era uma literatura absolutamente pornográfica, assim. Você comprava os livros da Cassandra Rios e escondia debaixo do colchão, as coisas assim. E eu conheci o trabalho dela, assim, acho que por causa de jornal. Tinha alguma matéria que eu li sobre ela, que eu fiquei curiosíssimo. Eu fui atrás nos sebos procurando os livros, que eu achei muito louco. Como é que ela vendia tanto livro? É best-seller. Era best-seller absoluta, assim. E não era conhecida, ninguém sabia da existência dela. Ficou no ostracismo completo, assim. Bem louca a história dela. Inclusive, tinha muita coisa, assim, de literatura gay mesmo, assim, da Cassandra Rios. Era bem queer, assim, a parada. E eu fiquei curioso para entrar nesse mundo. Foi legal, tipo, fazer a pesquisa, porque eu tinha que pesquisar alguma coisa muito legal, assim, para valer a pena ficar um ano da minha vida fazendo TCC. Aí fui pesquisar Cassandra Rios, pesquisei a literatura dos anos 60, pesquisei capas de sei lá, o Zéfiro, tudo tinha a ver com aquele mundo, assim, foi bem legal. Aí eu fiz uma coleção com os livros dela, com as capinhas, assim, que eram todas, foi atrás daquelas revistas antigas de sexo explícito, e recortava os negócios, fazia umas colagens, assim, recortava as fotos, e era muito legal. E depois do design, você foi para Nova York? Foi nesse momento que você acabou Foi a no faculdade? meio, não, foi no meio eu parei um ano, assim, de fazer design, fui para Nova York viver lá. E como é que foi essa experiência para você? Foi incrível, eu acho que foi Nova York que me deu o negócio de sair da coisa das bandas e virar intérprete, porque lá eu comecei a entrar em contato com um monte de coisa que eu adorava, assim, de música brasileira também e de música latina. Essa coisa de ter entrado em contato com o universo do latino-americano lá em Nova York foi muito importante para mim, assim, de me ver como um artista latino-americano, de entender de onde vem isso culturalmente no meu estado. Mas você ficou num bairro de latinos, é isso? Não, eu fiquei, tipo, eu morava em Greenpoint, que é do lado de Williamsburg, no Brooklyn. Assim, tinha de tudo, mas eu estudava lá, então muitos dos meus colegas eram latinos, eu trabalhava também, depois trabalhei lá. Tinham muitos latino-americanos trabalhando comigo. E era muito legal porque eu ouvia, assim, eu entrei em contato com a música mesmo, com a cultura, com tudo. Intensamente, eu andava mais com a galera latino-americana do que brasileira mesmo, assim, e tal. E os americanos também. E eu percebi uma coisa quando eu estava cantando lá um dia, que quando eu cantava, os americanos, por exemplo, eles achavam legal, mas os latino-americanos choravam. Eles entendiam, entendeu? Eu sentia assim, cara, eles sacaram. É a coisa ibérica ali, né? Era uma coisa super ibérica, e eu acho que eu sou uma pessoa ibérica, não posso negar isso, bicho. E eu comecei a perceber o quanto eu gostava de cantar aquilo, até coisas que vinham do meu pai, da coisa do Rio Grande do Sul ser um lugar onde a música folclórica tradicional do Rio Grande do Sul, ela é híbrida entre o espanhol e o português. E pra gente é muito natural que o espanhol esteja ali e fazendo parte da cultura, né? Não tem muito uma separação, né? Tem uma ligação muito grande com
com o Uruguai, com a Argentina, cultural. Então, foi muito natural, assim, essa ligação e esse reconhecimento mesmo lá em Nova York de que esse era um traço da minha personalidade que eu não poderia negar, ou que eu não poderia não explorar, que seria interessante ir para esse lugar. E aí que nasceu Saga, nasceu essas coisas tudo aí. Maravilha. Já nem sei dizer quantos nomes, cores, lábios, nesses lábios roubei. Por onde esbarra o perigo, onde madrugada já não passa de uma armadilha. Onde eu quis me perder, me deixar por outros sinais. Já nos gastamos jorrando fontes, apostando alto demais. Por onde me devora o infinito, hoje essa cidade nos arrasta por mais um dia. Por aí, por querer te levar por outros finais. Já que amanhã serão dias e noites de tantos instantes iguais. Que tal calar agora e assistir a cidade ao redor inteira despertar, apagar as pistas e seguir, apagar as pistas e seguir. Felipe, vozes de todos os lugares, de todos os tempos, quais são as que te nortearam, te norteiam? Ou nessa última hora ou a vida toda? Putz, eu gosto muito daquelas vozes que tem alguma história por trás, assim. Que você sente só de ouvir que existe alguma coisa naquela pessoa. Eu gosto da Billie Holiday, da Nina Simone, do Jeff Buckley, do Anthony e do Johnson, né? Da Elis, óbvio, Milton, da Bethânia, do Caetano. Nossa, é tanto... eu gosto de muitas pessoas, assim, eu acho que cada um por um motivo. Eu acho que tem vozes que me levam para outros lugares, assim. A voz da Bjork também, que eu acho muito louca, aquela voz. Gosto dessa coisa da voz ter uma particularidade, ter uma loucura própria, assim, um timbre te traz uma... Tem coisas que só podem ser cantadas por um tipo de artista, assim, que potencializa mesmo a música, sabe? Mas tem algum episódio, essa coisa das canções serem memórias afetivas pessoais de todo mundo? Você está escutando de repente uma canção de alguém cantando, alguma dessas vozes que você citou, e aquilo servir de uma epifania e falar, caramba, é isso. Você... Não, eu acho que tem várias coisas, assim. Eu, por exemplo, não consigo ouvir Elis em casa lavando uma louça. Tem que parar e ouvir, porque aquilo me rouba muita atenção. Não é um tipo de música que eu consigo distrair, assim, e fazer alguma coisa, ouvir na rua e tal. Pra mim, aquilo tem uma coisa meio... Eu tenho que parar pra ouvir, assim. Tenho que parar pra ouvir o Milton. Eu tenho que parar pra ouvir eu tenho que parar pra ouvir a Nina Simone, assim. E tem algumas coisas também que me pegam muito de surpresa. Teve esses dias que eu tava indo pro aeroporto de meio 5 horas da manhã, aquela coisa, começou a tocar aquele cara Hozier no rádio, assim. Hozier. Cara, eu não sei te dizer, é uma música fantástica, chama Take Me to Church, e é um cara com uma voz fantástica. Acho que ele é americano, não sei se é americano ou inglês, agora eu já não sei mais. Mas quando eu ouvi a voz dele, assim, eu falei assim, caramba, fazia muito tempo que isso não acontecia. Eu ouvi uma voz no rádio e falei assim, aumenta o volume agora, pedi pro taxista aumentar o volume. Eu falei, caramba, que voz é essa? Isso acontece com algumas pessoas aqui também, a voz da Ava me provoca isso. Não à toa eu chamei ela para cantar comigo no disco, porque a Ava tem uma coisa com a voz dela que em casa a gente ouvia assim, o primeiro disco dela, o Diurno, é um disco que era de deitar no chão e ficar ouvindo a voz dela.
E é isso, é uma grande voz a serviço de um repertório incrível, né? Lindo. Eu gosto, acho que isso é uma coisa que me inspira muito, assim. Eu acho emocionante entrar em contato com isso. E eu busco chegar nesse lugar, assim, com o meu trabalho, sabe? De tirar limpar, às vezes, o caminho para poder ter esse acesso direto, assim, sabe, com as pessoas. O que o Felipe não disse, mas a gente sabe, é que a Amy Winehouse também mexe profundamente com ele. Tanto é que, além de ter cantado Back to Black nos palcos, ele dedicou uma música sua para ela, Johnny, Jack and Jameson. Recentemente, a cantora foi retratada nas telas de cinema no triste documentário Amy. Triste porque nele você percebe o quanto ela ainda tinha para mostrar ao mundo se não fosse esse mesmo mundo cruel arruinando essa vida tão jovem e tão talentosa. Though my baby's gone, ain't got no heart inside. Every night they come to chill me hard. Johnny, Jack and Jason fill my heart with joy, and I love them all, every single one. Making my way easy to their love lips. I ain't got no way but kissing back. Para terminar o Segue o Som de hoje, com Felipe Catto como convidado, temos a obrigação de terminar em grande estilo. Qual vai ser a saideira, Maurício? Olha, eu voto na gigante, primorosa, impecável Ella Fitzgerald cantando qualquer canção dos igualmente impecáveis irmãos compositores George e Ira Gershwin. O que você me diz? Eu digo uau. Segue o Som, volta semana que vem. Tchau. Tchau. And the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your daddy's rich, and your ma is good looking.